Eu convido você a abrir a palavra de Deus no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 1, os versículos de 6 a 14. Malaquias, capítulo 1, os versículos de 6 a 14. E depois eu convido você a avançar 2 capítulos e lermos no capítulo 3, dos versículos de 6 a 9. Malaquias, capítulo 1, de 6 a 14, e depois no capítulo 3, de 6 a 9. Vamos colocar de pé. Malaquias capítulo 1, os versículos de 6 a 9, nos diz a palavra de Deus: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Avançando para o capítulo 3, os versículos de 6 a 9. Capítulo 3, de 6 a 9, diz Malaquias, a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Nós vamos orar ao Senhor. Eu convido as nossas crianças, os nossos professores e professoras à frente. Vamos orar por elas e por nossas vidas.
Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando, vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos pela bênção de estarmos reunidos. Te louvamos, ó Deus, por tantas crianças, cada uma delas preciosas aos teus olhos. Te louvamos por tua igreja reunida, adolescentes, jovens, adultos, idosos, o teu povo, por aqueles que nos acompanham pela transmissão, por teu povo espalhado sobre a face da terra, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Faz-nos, ó Deus, servos fiéis ao Senhor, que amem ao Senhor, mais do que o ouro e a prata. Livra-nos, ó Deus, de adorarmos Mamon, as riquezas, e que o nosso coração esteja sempre voltado para Ti, Senhor. Como Davi disse, reconhecendo que tudo vem de Ti, e damos do muito que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos exaltar o Teu nome e ensinar os nossos pequeninos, para que eles façam parte de não uma nação de ladrões, mas de uma igreja que é sal e luz, a partir do seu exemplo no meio desta nação. Nós te oramos assim, Senhor, porque não sabemos o que eles serão no futuro, como tantos pastores, líderes coreanos oraram, sem saber se um deles, dos seus filhos, seria no futuro, oraram no passado, clamando ao Senhor pela Coreia do Sul. Não sabia que funções os seus filhos haveriam de assumir. Nós oramos pelos nossos filhos, por nossas crianças, pelas crianças que na verdade são tuas. E o Senhor tem nos confiado para que possamos criá-las debaixo da tua palavra, da tua bênção, da tua orientação. Ajuda-nos para que sejamos exemplo para a vida delas, e possamos falar da tua palavra, e possamos viver e praticar a tua palavra. Nós te oramos assim, Pai, no nome de Jesus, e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. O grupo Louvor viajou um pouquinho no tempo. Já não lembrava mais há quanto tempo não cantávamos ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta. Salvo, sim, salvo pela graça, mas nunca esqueça, salvo pela graça, mas não foi de graça. Custou a vida do Senhor Jesus Cristo, mas nós fomos salvos pela graça, sim, e somos salvos pela graça. E terminamos cantando e dizendo quão grande é o meu Deus. Que texto desafiador e maravilhoso de Malaquias. Malaquias, literalmente no hebraico, significa o meu mensageiro. Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Mais ou menos entre o ano 458 a 433 a.C. Depois vieram em torno de 400 anos de silêncio até o nascimento do Senhor Jesus Cristo, até que as profecias dos profetas sobre a vinda do Messias se cumprissem e Jesus nasceu. Malaquias escreve para um público que era um remanescente que havia voltado, que voltara após 70 anos de cativeiro. Alguns estudiosos acreditam que então já teriam se passado quase um século, desde que o povo de Israel voltou de 70 anos de sofrimento no cativeiro por causa do pecado do povo. Malaquias foi contemporâneo de Esdras e de Neemias. E esses três, Malaquias, Esdras e Neemias, eles combateram o casamento dos israelitas com mulheres estrangeiras. Eles combateram um sacerdócio degenerado no templo. Eles combateram pecados sociais do povo.
Por exemplo, quando eles retinham o salário do jornaleiro, quando eles oprimiam as viúvas e os órfãos, e quando eles torciam o direito dos estrangeiros. Malaquias, Esdras e Neemias combateram esses pecados. Mas mais, além do casamento com mulheres estrangeiras, do sacerdócio degenerado, de pecados sociais, eles combateram também a negligência com os dízimos e ofertas. Em meio a toda essa pecaminosidade, irmãos, de Israel, o profeta Malaquias vai reiteradamente afirmar: grande é o Senhor. Por isso que eu fiquei pensando, quando terminamos cantando, quão grande é o meu Deus. Malaquias reiteradamente foi repetir essa expressão: grande é o Senhor. Você pode ler isso no capítulo 1, no versículo 5. O final do versículo 5, na verdade, o versículo todo ele diz, Malaquias diz no capítulo 1, versículo 5, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Malaquias estava dizendo, olha, vocês vão dizer isso, que Deus não é só grande aqui no meio do povo de Israel, não. Deus é grande também fora dos limites de Israel, em todo o mundo, em todo o universo, grande é o Senhor. Veja o que diz o versículo 11, Malaquias capítulo 1, versículo 11, por 2 vezes Malaquias fala da grandeza de Deus, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. E veja o que nos diz o versículo 14, pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor defeituoso. E então Malaquias diz, por quê? Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Malaquias enfatiza, nosso Deus é grande. Será que nós temos consciência disso? Será que nós vivemos e refletimos e pensamos na grandeza do nosso Deus? Na Bíblia nós temos alguns binômios, que são 2 termos que se relacionam. E nós temos alguns binômios que se repetem muito. Morte e vida, trevas e luz, maldição e bênção. Eu gostaria hoje de falar sobre maldição. Se você olhar o capítulo 1, o versículo 14 que nós lemos, o começo do versículo 14, olha o que Malaquias diz: pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Malaquias conhecia bem o povo de Israel. Deus havia abençoado esse povo. Deus havia feito coisas grandiosas no meio do povo de Israel e as nações ao redor sabiam disso. E Malaquias traz a palavra do Senhor para o povo de Israel. Maldito. Você está pensando que engana o Senhor? Saiba, você é maldito. Maldito seja o enganador. Veja no capítulo 3, o versículo 9 que nós lemos, como Deus manda Malaquias profetizar e falar: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. O texto de Malaquias, com certeza, é muito duro. Ele é duro contra sacerdotes do templo, lá no Antigo Testamento, que não estavam sendo fiéis. Mas veja, o templo já não existe mais. Você sabe o que é que tem no templo de Israel? Nunca fui lá, tenho muita vontade de ir. Se Deus permitir, um dia irei.
O que tem lá é uma mesquita. Israel não pode fazer nenhum sacrifício fora do lugar que havia sido determinado. Muitos judeus mais ortodoxos são loucos para tirar aquilo dali e reedificar o templo. Porque sem o templo, sem aquele lugar que Deus havia determinado no Antigo Testamento, eles não podem sacrificar. O sacrifício foi determinado para o templo. Não existe mais o templo. Não existe mais os sacerdotes que então agora vinham tomar conta dos sacrifícios. Não há mais nada disso. Até porque o sacrifício principal, único e verdadeiro, para qual todos os sacrifícios apontavam, o sacrifício já foi feito, foi o Senhor Jesus Cristo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Não há mais necessidade de sacrifício de animais. O sacrifício foi feito e cumprido, o Senhor Jesus Cristo. E os sacerdotes? Somos nós, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro fala lá em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio, diz Pedro, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você dá para ter uma ideia do que Pedro está falando. Pedro está dizendo, nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, todo cristão é um sacerdote. Nós somos como povo de Deus, como igreja, nós somos raça eleita, sacerdócio real, ao lado do sacerdócio, ao lado da realeza, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes. Como é que esse povo está vivendo? Como é que a igreja vive? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Pedro fala da igreja, é isso que Pedro fala dos cristãos como sacerdotes. Se nós somos tudo isso que Pedro está dizendo, ser chamado de maldito é triste. Até hoje eu nunca chamei nenhum aluno no seminário de maldito, mas de miserável sim. Bom dia, miserável. Como é, pastor? Miserável, já falei aqui. Às vezes até para brincar e para mexer um pouquinho com o coração do seminarista, mas maldito não. Maldito nunca chamei. Já falei aqui que a palavra desgraça na Bahia é terrível. Faça teste. Pegue um baiano e diga, olha, o dia hoje foi uma desgraça. Veja a reação nos olhos dele. Se ele não for crente, aí é pior ainda. É uma palavra como se atraísse tudo que há de malignidade, de mal, de coisas maléficas. Desgraça, a falta da graça, do favor, a negação da graça. Maldito no nosso dicionário é muito mal, é perverso, é malvado, é maligno, é isso que é maldito. Tudo que é o contrário, é um antônimo de bendito. Deus está dizendo para o povo de Israel, veja como é pesado. E nós estamos tipificados como igreja neste povo, no povo de Israel. E Deus alerta o meu e o seu coração, para que nós não sejamos malignos, para que nós não sejamos maus, perversos, diante do grande Deus que nós temos e tão maravilhoso Deus. O cristão crente, ele não pode ser assim, ele não pode ser maldito, porque isso fere o coração de Deus. Não há coisa pior para um pastor que é pai receber no gabinete um pai que pare e diga, pastor, eu não sei o que fazer mais com meus filhos, eles são malignos, eles são maus. Que coisa impactante. É de arrebentar um coração. E há filhos malignos, há filhos maus, há filhos perversos. É triste isso. Veja, se isso nos incomoda, que eu imagino que você que é pai, isso deve incomodar muito o seu coração. Quando não são seus filhos, que você vê outros filhos assim, você diz, meu Deus, Senhor, louvado seja o teu nome pelos meus filhos.
Porque quando a gente escuta coisas de outros pais, é muito triste. Se incomoda o meu coração e deve incomodar o seu também como pai. Imagina o coração de Deus. Quando nós agimos como filhos malditos, malignos, maus, perversos, malvados. Deus vai dizer ao povo de Israel: vocês são malditos. Diante da minha bondade, vocês são malditos. Quais são as maldições da infidelidade? Porque Deus estava falando isso, porque o povo estava sendo infiel. Se fazia um século que o povo tinha voltado de um cativeiro. Deus estava, como que a dizer, vocês passaram 70 anos no cativeiro. A terra de Israel foi arrasada, o templo foi destruído por causa do pecado de vocês. Vocês passaram 70 anos, será que vocês não aprenderam? E vocês estão voltando à prática da malignidade, conhecendo a minha lei, conhecendo a minha palavra, conhecendo a minha vontade. Vocês estão voltando à prática pecaminosa dos seus pais, que terminou por arrasar a terra de Israel. Quais as maldições que Deus nos coloca desta infidelidade a Deus? E eu quero conclamar o seu coração a levar isso muito a sério. Muito a sério. Quais as maldições da infidelidade a Deus? A primeira maldição que Deus coloca é que a oferta ela não será aceita. Olha o que nos diz no versículo 10, capítulo 1. Versículo 10. Deus diz àquele povo: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde em vão o fogo do meu altar. Deus diz, olha, era melhor que alguém fechasse as portas desse templo, para que os sacerdotes, esses sacerdotes, não acendessem o fogo do altar, para que não houvesse mais sacrifício. E Deus diz, em relação a esse povo: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. A oferta está sendo negada. Deus está dizendo, era melhor que alguém fechasse as portas desse templo. Esse templo não me honra, esse povo não me honra, e eu não vou, é Deus dizendo ao povo de Israel, eu não vou aceitar da vossa mão a vossa oferta. Mas por que Deus diz que não vai aceitar? Olha o versículo 6, olha a falta de respeito do povo. Deus diz, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Deus está dizendo, isso é uma completa falta de respeito à minha pessoa. Deus pega duas relações aí humanas, muito básicas, e que os sacerdotes tinham essa relação, e que conheciam bem essa relação, porque muitos dos sacerdotes tinham filhos, e Deus então diz, o filho, qual é a lógica? Que o filho honre ao pai, qual é até do ponto de vista emocional, o filho honra o pai, do ponto de vista da relação de senhorio, de escravidão, o servo honra ao seu senhor, mas esse povo não estava honrando ao Senhor. E então o que é que diz o versículo 7? Nos coloca diante da oferta desse povo. Então Deus diz, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Que cinismo do povo. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Deus está dizendo ao povo de Israel, vocês oferecem pão imundo, porque no fundo do coração não há respeito para com a minha mesa. Sabe por que Deus está dizendo ao povo de Israel? Sabe por que vocês estão oferecendo pão imundo? Porque vocês não me têm respeito. Vocês não me respeitam. É da boca para fora.
Vocês consideram a mesa do Senhor desprezível. Vocês estão, na verdade, não é desprezando a mesa, vocês estão desprezando aquele que é representado ali na mesa e que é adorado diante daquela mesa, ao Senhor. Olha o que nos diz o versículo 12, sobre esta falta de respeito. E no versículo 12 do capítulo 1, Deus diz: mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. O que vocês fazem, a forma como vocês estão ofertando, diz Deus, é porque no coração de vocês não há temor e respeito. Vocês não me respeitam. Vocês me desprezam. Deus diz, essa oferta eu não vou aceitar. Vocês estão apresentando ela diante dos sacerdotes, mas Deus é quem diz, eu não vou aceitar isso. Os sacerdotes podem aceitar. Esse povo estava com pensamentos, por isso que Deus vai revelando o pensamento e dizendo, é isso que está se passando no coração de vocês. Vocês me desprezam, vocês me desvalorizam porque vocês estão valorizando outras coisas. Há pensamentos e frases erradas também no meio evangélico. Quantos crentes que estão dizendo assim, não tem nada não, eu estou dando ali com alegria, eu estou fazendo, deixa para lá. Deus entende. Deus entende. Você como pai não entende. Você é capaz de bater num gabinete, aperrear o coração do pastor. Mas Deus tem que entender. Deus é amor, Deus é perdão. E a gente vai brincando com isso. Brincando, como se diz, com fogo. Deus é fogo consumidor. Deus sabe que eu não posso. Deus sabe que eu não posso. Não pode? Não posso. As redes sociais estão aí para mostrar que pode muitas coisas. Mas quando é para o Senhor, não posso. Não posso. Olha o que Deus aponta no versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, vocês estão trazendo um animal cego, vocês estão trazendo um animal coxo, vocês estão trazendo um animal enfermo, ou seja, tudo que a lei proibia, e vocês conhecem a lei. E ainda assim vocês estão me apresentando tudo isso. Olha o que nos diz o versículo 13. No versículo 13, Deus vai dizer que esse povo estava oferecendo, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Um animal dilacerado era um animal que era fruto muitas vezes da caça. Animais que eram usados, cães que eram usados para pegar aqueles animais, e às vezes esses cães estraçalhavam o animal. E aí então o que fazia? A pessoa pegava e apresentava lá no templo como um sacrifício, combinava lá com os sacerdotes. Deus está dizendo, vocês estão trazendo um animal dilacerado, o coxo, o enfermo, para a minha casa, para o templo, para oferecer como sacrifício, como oferta. Não servia para o consumo humano, então servia para ofertar ao Senhor o resto. No versículo 14, Deus ainda vai dizer, pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Vai dizer que o povo não estava oferecendo o sadio que tinha, mas estava pegando o defeituoso e estava colocando lá. E no capítulo 2, no versículo 13, o texto que nós não lemos, 2:13, Deus diz, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos.
de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Era um apelo emotivo, e Deus estava dizendo: não adianta para mim lágrimas, não adianta para mim choro, não adianta gemido, porque o seu coração, o coração desse povo não está sendo fiel. Apelo emotivo de lágrimas, choro, gemido, não cobrem ofertas defeituosas. Não apresente a Deus dízimos defeituosos. Por incrível que pareça, Jesus reafirmou o dízimo para os seus discípulos. Se você puder abrir em Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 23, o versículo 23, Deus, o Senhor Jesus Cristo, nesse capítulo 23, ele cita vários ais, várias maldições, condenações contra os fariseus, a partir do versículo 13. E quando chega no versículo 23, Deus diz, o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele diz então: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deixa o texto aí. Esse texto a gente trabalha no curso de cristianismo básico, que as pessoas entendem errado. Diz: olha, Jesus estava condenando o dízimo, olha o que ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Imagina você pegar um molhinho de coentro e separar ali a 10ª parte de um molho de coentro. Era isso que o fariseu fazia. Do endro, da hortelã e do cominho. Saía separando minuciosamente. E aí Jesus diz: olha, vocês fazem isso, agora vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Agora Jesus dá a lição: devíeis, porém, fazer estas coisas: a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem omitir os dízimos, mas não daquele que fica contando nos mínimos detalhes, como se estivesse contando um molho de coentro. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele mostrou que nós precisamos ir além. Ir além. O dízimo era o mínimo estabelecido em lei. Existiam outras ofertas na lei. Jesus enalteceu a oferta da viúva pobre, que deu tudo o que tinha. Ele enalteceu a oferta da viúva pobre. Eu nunca vi gente argumentando para dar mais. Se você observar, rarissimamente, não estou gago, você encontra alguém argumentando para dar mais. Não, pastor, tem que ser mais. Tem que ser mais, não pode. Não pode ser só dízimo de oferta. O senhor precisa pregar melhor. O senhor precisa fazer uma exegese melhor do texto. Tem que ser mais, pastor. Isso é o mínimo. É o mínimo, porque era o mínimo estabelecido por lei. É sempre para menos. O argumento é sempre para menos. Ou seja, para apresentarmos um dízimo e uma oferta defeituosos. É para menos. A viúva pobre. Eu vi falar sobre um pregador na Inglaterra. Ele estava pregando sobre dízimos e ofertas. Quando chegou lá à porta, uma pessoa chegou para ele e disse: pastor, eu vi toda a sua pregação, mas eu queria dizer que há um contraditório. Eu mesmo, ele disse, eu não concordo, eu sou contra dízimo. E aí o pastor na porta da igreja, depois que muita gente já tinha saído, ele disse: eu também sou. E aí o homem chegou e disse: como assim? O senhor acabou de pregar sobre dízimos e ofertas. Ele disse: sim, eu sou contra dízimo. Mas como é que o senhor pregou? Ele disse: é porque o dízimo é o mínimo. Eu defendo que a gente tem que ir além do dízimo. Você está achando ruim o dízimo? Então aí o pastor voltou, como que a pregar de novo. Ele disse: olha, você lembra da viúva pobre? Ela deu tudo que tinha.
Já pensou que confiança ela tinha no Senhor? Você lembra de Barnabé? Barnabé vendeu um campo, ele não tinha obrigação nem de dar metade, ele vendeu um campo, chegou na igreja cristã, apostólica, começando, e ele doou o valor daquele campo. E aí o irmão que estava contra o dízimo, ele disse: pastor, eu estou até começando a gostar do dízimo. Se é para dar tudo, se é para dar o valor de um campo, eu estou começando a gostar do dízimo. O crente, irmãos, às vezes é tão maléfico, julga tanto. Certa vez alguém contou sobre o dono da Colgate, e eu não sei se isso é verdade. Alguém disse: olha, ele não dá só o dízimo, ele vive com 90% do lucro que ele tem, desculpe, com 90% não, ele vive com 10% e ele investe 90%. Aí sabe o que um miserável disse? Ele chegou e disse assim: também, né, quanto ele ganha. Sabe por que eu chamo de miserável um desse? É porque dá vontade de dizer: talvez se você, miserável, ganhasse isso tudo, você não faria o que ele faz. Você está dizendo que você não tem o poder, você não tem o que ele tem, se é verdade o que foi dito. Porque a gente começa a querer, então, colocar para trás aquele que faz mais, aquele que exalta ao Senhor, aquele que entende que Deus o tem abençoado, e ele diz: não, eu tenho que ir além disso, eu não posso ficar preso a isso, não. Então a primeira maldição que Deus coloca é que a oferta não vai ser aceita. Por Deus não. Mas há uma segunda maldição que é pior do que essa oferta não ser aceita, por ela ser defeituosa. É que a pessoa não será aceita. A pessoa não será aceita. Volte lá ao capítulo 1, por favor, de Malaquias. No versículo 6. Quando Deus disse: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Eu pergunto, se você, como pai, você tivesse um filho que fosse estragado, você dá a ele e você diz: olha, você tem que cumprir isso daqui, você tem que fazer isso, eu estou lhe orientando para você fazer tudo corretamente, para o seu bem. Vamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Aí ele vai e estraga, não faz conforme você orientou. Ele volta para você, aí você chega para ele e diz: legal, você não fez o que eu lhe orientei, não foi? Fiz não, pai. Você estragou, não foi? Foi. Ô meu filho, tome de novo. Aí ele vai e repete. Aí quando ele volta para o pai, aí o pai olha para ele e disse: parabéns dobrado. Parabéns. Você entendeu muito bem o que eu falei. Não é? Você fez de novo. Eu disse de um jeito, você não fez. Aí eu lhe dei, de novo. Aí você foi e fez tudo de novo. Então, parabéns dobrado. Eu tenho que bater palmas 2 vezes para você. Aprendeu muito bem a lição. Legal. Quer pela 3ª vez? E você vai ficar fazendo isso? Você está educando mal o seu filho. Eu não faria isso com nenhuma das filhas. Amo as 2 filhas de paixão. Não amo mais do que a Deus. Mas eu não faria isso. Ia levar um sermão. Ela já disse isso. Eu preferia que o senhor me batesse. Era melhor levar umas palmadas do que eu ficar ouvindo aquele sermão, porque parece que é um sermão que fica na cabeça e fica a vida toda. Papai ficava falando isso. Era um sermão. Se é um sermão de 50 minutos, imagina um sermão ali. Um sermão. Lógico que não teria o nosso apoio. Como é que eu e você vamos querer o apoio e a bênção de Deus se nós não fazemos o que Ele determina? Se nós, como pais, se isso não é correto, eu e você fazemos, porque estamos deseducando os nossos filhos, como é que Deus, o Pai eterno, que conhece os nossos corações, vai fazer? Não está correto.
E Deus estava dizendo ao povo: vocês não estão sendo fiéis. Como é que Deus vai abençoar esse povo? Deve ter sido da sua época o chamado secretário da cidade, Samir Abuana. Estes olhos viram, não sou idoso, mas esses olhos viram na TV, num programa dele, de entrevista, e aquilo me chamou a atenção, nunca esqueci. Eu, naquela época, não tinha os recursos que temos hoje, internet, tanta coisa, eu anotei, corri na hora, anotei para não esquecer. Ele chegou e disse: pela nossa cidade do Recife, tem uns carros que estão aí, você já deve ter visto esse adesivo, Deus é fiel. E eu disse: vai pregar. O homem não é crente, não é evangélico, vai pregar. Aí ele chegou e disse: que Deus é fiel, todos nós sabemos. E aí veio pesado. E aí ele disse: e nós somos fiéis a Ele? Nós somos fiéis a Ele? Eu digo: meu Deus do céu, como nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e refletir sobre isso. No versículo 8, Malaquias fala em nome do Senhor, e ele apela à figura do governante. Você quer ter o favor de um governante? Deus diz: vá lá e apresente o que vocês me trouxeram, apresente algo defeituoso para um governante. Ele vai ser favorável a você? Lógico que não. E aí Deus diz então no versículo 9, com tais ofertas, veja, eles não estavam de mãos vazias, o povo de Israel, não era de mãos vazias, não. Com tais ofertas em vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Por isso que o profeta diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, neste versículo 9, que conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor, e esse Senhor aqui é o nome de Deus, o Senhor dos exércitos. Ele vai aceitar a vossa pessoa, e chega até o mais doloroso no versículo 10. Olha o que diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde em vão o fogo do meu altar. Olha o pesado: eu não tenho prazer em vós. Se nós, como pais humanos, não temos prazer num filho que não respeita, não honra, não obedece, como Deus vai ter prazer em nós, se nós não obedecemos, não seguimos segundo a sua vontade e a sua palavra? No capítulo 2, versículo 17, capítulo 2, versículo 17, o profeta vai dizer: enfadais, cansais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Só o pensamento do povo estava enfadando, cansando a Deus. Nisto que pensais. Olha o pensamento do povo de Israel: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou, outro pensamento: onde está o Deus do juízo? Deus estava dizendo: eu estou cansado do pensamento de vocês, eu estou cansado. Deus estava dizendo ao povo de Israel, porque vocês estão pensando que aquele que faz o mal, ele é bom aos meus olhos. Não, ele não é bom, eu conheço o coração dele. Aquele que faz o mal, eu sei que ele faz o mal. Só que o péssimo e o testemunho é para as outras nações. E às vezes nós podemos correr o risco como igreja de fazermos o mal e passarmos a imagem para quem está ao nosso redor, dentro e fora da igreja, que é a si mesmo, que Deus não liga, que Deus não é sério, que Deus não é justo. Leia depois em casa o Salmo 73. A gente começa então a dizer: não é possível. Eu procuro ser fiel, eu procuro fazer tudo certinho, eu procuro verdadeiramente, não estou dizendo da boca para fora não, verdadeiramente. E aí você vê alguém que é mau,
que não tem um temor a Deus, que fala contra Deus, que nem crê em Deus, prosperando. E aí você acha então que o certo é aquilo ali. Não, não é. O Salmo 73 está para nos provar isto. No capítulo 3 de Malaquias, os versículos de 6 a 9, que nós lemos, Deus então diz ao povo de Israel: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus diz: olha, eu não mudo. O versículo 6, esse é o 7. Isso. Eu não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, porque eu não mudo, vocês, povo de Israel, filhos de Jacó. Sabe o que significa a palavra Jacó? Enganador, trapaceador. Deus diz: olha, porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Eu tenho promessa sobre o povo de Israel: vocês não são fiéis. Porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Jacó era trapaceador, enganador. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel. Israel significa vitorioso com Deus, vencedor. Eu confesso a você, durante a semana escolhi esse texto de 1 Crônicas, capítulo 29, e eu acho ele um texto belíssimo. Mas quando nós estávamos fazendo a leitura, eu não sei se você percebeu, quando chegou naquele versículo, Davi diz: o Deus de nossos pais, Abraão, Isaque, e se eu não estivesse lendo, eu ia dizer, e Jacó. Não, se você voltar a 1 Crônicas 29, Davi vai dizer Abraão, Isaque e Israel, porque Jacó é trapaceador, é enganador. Deus diz: vocês seriam consumidos, ó filhos de Jacó. No versículo 7, Deus então vai dizer: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Deus está dizendo: vocês vêm errando desde os dias dos seus pais, vocês continuam desse jeito. Encontro na vida como pastor filhos de crentes, netos de crentes, que continuam sem dizimar, sem ofertar, sem fazer o que a palavra de Deus determina. E quando às vezes há alguma abordagem: não, mas meus pais faziam isso aqui, não porque o meu avô fazia isso aqui, não porque o meu bisavô também fazia isso aqui. Está errado. Abra os olhos. A que Deus você serve? A um Baal da vida ou ao Deus Todo-Poderoso? É preciso haver mudança. Nos versículos 8 e 9, a palavra então nos diz, quando o próprio povo pergunta a Deus: em que havemos de tornar? Mas aquela era uma pergunta cínica. Eles não queriam mudar. Em que? O Senhor está dizendo que a gente tem que tornar, tem que mudar, tem que se converter, porque conversão é isso, é mudança de rumo, é mudança, é transformação. Em que havemos de tornar? Então vem a pergunta retórica: roubará o homem a Deus? Lógico que não, não tem como enganar a Deus, não. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, olha o cinismo agora de novo do povo: em que te roubamos? E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, diz o versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Era uma nação de ladrões, diferente daquela nação santa de 1 Pedro 2, 9. Sabe qual o resultado sobre Israel? Maldição, disciplina e o peso da mão de Deus. E parecia que o povo não aprendia. Eu quero dizer para o meu e para o seu coração: não faça isso. Aprendamos juntos como igreja a dizer: grande é o Senhor. Sim, grande é o Senhor, porque de fato Ele é grande. Conta-se que na história, Alexandre o Grande, conquistador, trouxeram a ele um jovem que havia deserdado do exército dele, Alexandre o Grande. E Alexandre então diz a história que perguntou:
como te chamas? E aquele jovem soldado disse: Alexandre. Diante do conquistador, do imperador Alexandre o Grande, escutar de um soldado desertor: como te chamas? Alexandre. Ou mudas de atitude, ou mudas de nome. Não leve o meu nome não. E era isso que Deus estava dizendo para o povo: não carregue o meu nome, não proclame o meu nome. O meu nome é respeitado nas outras nações, não faça isso. Pare de se justificar, pare de dar desculpas para fazer o que é errado. Porque a carestia. E onde está o seu Deus? Porque a inflação. E eu não estou desconsiderando nada disso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Porque não, isso aqui eu mereço. É o Deus do consumismo. Eu mereço. É autocompensação. Mas eu contribuo com outras coisas. Pare de administrar e desviar os dízimos. Não use dízimos para SCC. Não use dízimos para encontro de casais em hotel. Não use dízimos para a cantina da igreja. Não use dízimos para trabalho de congregação. Não use dízimos para trabalhos do ponto 5, de UPA, de acampamento, de missões, nem para pastor. Pastor, está aqui, eu estou sabendo que o senhor está passando por dificuldade. Está aqui o meu dízimo, é para o senhor. Não faça isso. Os dízimos são do Senhor e para a glória do Senhor. É o mínimo que nós podemos fazer. Não roube ao Senhor. Pastor, mas eu soube que o diácono fulano de tal, que o presbítero fulano de tal, que o pastor... Não me interessa. A minha pergunta é: quem é o Deus da sua vida? Quem é o Senhor? Não me interessa quem faz errado. Eu quero aprender com quem faz certo, com quem segue a palavra de Deus. Porque fulano e beltrano fazia assim, fazia assado. Ladrão, infiel. Ladrão, infiel. Eu posso ajudar pessoas? Posso, mas não com os dízimos. E devo ajudar, porque a palavra de Deus me ensina sobre isso. Não vou falar quem ajuda. Nós temos um grupo de pastores, foi da nossa turma. Nós temos pessoas que precisam de ajuda. E paro por aqui. E que Deus seja louvado. Porque nós precisamos honrar o nome do Senhor. Glória a Deus, quando eu disse paro por aqui, é com respeito a mim. Nós firmamos um pacto quando casamos. O que é do Senhor, é do Senhor. Nós não vamos ter nada com o que é do Senhor. Eu não posso falar de políticos se eu não dou ao Senhor o que é do Senhor, porque eu estou roubando ao Senhor. Quando nós trocamos de carro, a primeira troca que fizemos, e não era um carro do ano, uma senhora, e eu entendi que ela não foi maldosa. Nós compramos o carro da nossa irmã, uma procuradora federal, a Micheline. Ela ia vender o carro. Meu pai disse: ela vai vender, o carro é bem... Eu disse: não, o carro eu conheço. Um Fiatzinho Uno, 4 portas, bonitinho, tal, tudo arrumadinho. Compramos, enquadramos dentro do orçamento. Mas o que é do Senhor, é do Senhor. E uma senhora olhou e disse assim: agora sim, esse é um carro de pastor. Eu disse: como assim, minha irmã? Um carro de pastor? Não tem essa de carro de pastor. Uma bicicleta é um transporte digno para um pastor, e as pernas são um transporte digno também, se tiver que andar, e o ônibus, e seja o que for, o metrô, quantas e quantas vezes. Eu acho que o ônibus pendia, às vezes, para um lado e para o outro, de tanta conversa, como foram bons aqueles momentos. Trabalha, sempre trabalhou muito na vida, desde que conheci.
Mas um pacto nós firmamos, o que é do Senhor é do Senhor. Nós não podemos usar aquilo que é do Senhor. Como nós vamos dar exemplo aos nossos filhos, para as nossas filhas? Elas poderão falar de lutas e dificuldades, e nós vamos lembrar. Vocês lembram das nossas lutas e dificuldades, e se vocês não lembram, nós vamos rememorar isso daqui. Porque o mesmo Deus que de nós cuidou no passado, se perdermos tudo, é o que nós cantamos, e cantamos baseado à luz da palavra. Ele é o nosso pastor, nós não temos falta de nada. Nós podemos perder tudo materialmente, mas Ele é o tudo da nossa vida. Ou então não é a Ele que nós servimos. E a grande bênção, para mim e para você, é que apesar das maldições, da infidelidade a Deus, da oferta não ser aceita, e da pessoa não ser aceita, a grande bênção é que há esperança. Se ainda nós não fomos consumidos, são as cenas do próximo capítulo. Hoje, para você voltar para casa e pensar, maldições da infidelidade a Deus, é preciso parar com isso. É preciso voltar para casa, orando a Deus por mudança e não se conformando ao pecado. Se você está aqui como pessoa, é você e Deus. Se você está aqui como casal, é voltar para casa e dizer: precisamos rever as nossas finanças. Nós precisamos rever as nossas prioridades. Porque Deus é grande, louvado seja o Senhor. Nós temos um Deus todo-poderoso, maravilhoso, e nós queremos adorá-lo também, dando a Ele, daquilo que Ele nos tem dado. Ele nos dá o tudo, para que a gente possa dar uma parte. Deus é grande em graça, misericórdia e perdão, para quem se arrepende e muda. Ele quer nos transformar. Cuidado com mamão. Cuidado com mamão. Não é mamão. Mamão ajuda na saúde. É mamon, que era o termo para riquezas. Ah, não, pastor, mas eu não estou atrás de riquezas. Não, não. Se com um pouquinho você está servindo a mamon, imagina se Deus lhe der um pouco mais do que esse pouquinho. São maldições da infidelidade a Deus. A oferta não será aceita. A pessoa não será aceita. Isso é muito sério. E nós precisamos, eu e você, levarmos muito Deus a sério. Muito, muito a sério. Um homem foi ser batizado numa igreja que praticava a imersão. Quando colocaram ele no tanque e foram afundar ele, mergulhar. Imersão é mergulhar todo. Ele parou e disse: peraí. Vai desistir? Ele disse: não. A carteira, vai molhar a carteira. Aí o pastor disse: não, molha tudo, para converter carteira, para batizar carteira, para resolver tudo, tudo. É tudo, é o ser todo, é todo o nosso ser para a glória de Deus. Eu quero fazer você rir para dizer: há esperança, e a esperança está no Senhor. Vem uma outra pregação abençoada no próximo domingo à noite. De hoje a 15 a gente volta para falar sobre as bênçãos da fidelidade a Deus. Mas leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Pode ter certeza. Não peça a Deus experiência disso não, porque se qualquer das minhas filhas começasse a farrapar, elas sabem, elas não estão mais em idade de cinturão. Elas estão na idade de sermão. Sermão. Errado? Não. Não. Filha, eu sou humano. Se eu sou humano e você está fazendo isso, você vai ouvir sermão e não vai ter apoio para o erro. Porque eu vou esperar de Deus apoio para o meu erro. Não, não, não. Deus entende? Não, Deus não entende. Deus se entristece. Porque eu, como pai, me entristeceria. E Deus nos ajuda e nos abençoa para que a gente mude, corrija, e a gente possa, então, glorificar e exaltar o nome dEle.
porque Ele deu o melhor para nós. Nós vamos cantar sobre esse melhor. Eu sei que foi pago um alto preço. Pense em Jesus. Não para você se acomodar, mas para você dizer: Senhor, eu recebi tudo, eu não posso viver desse jeito, eu tenho que me corrigir. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos adorar cantando alto preço, sei que foi pago um alto preço.